Fala aí galera, tudo tranquilo? Hoje damos início a uma nova série aqui no canal, a série Cartas à Igreja. Eu estou muito empolgado para passarmos por esse tempo estudando as epístolas, cartas escritas como orientação para a igreja do nosso Senhor Jesus, e essas são instruções do mesmo. Vemos que toda a palavra, tudo que está escrito foi inscrito para o nosso ensino. Vemos isso em Romanos 15, no versículo 4. Sabemos que as orientações das Escrituras não podem ser dispensadas. E é muito interessante, olhando para o que deve ser a vivência da igreja, que nós somos bem instruídos, olhando para o que é a vida do cristão. E a igreja, obviamente, sendo os cristãos, fazendo a tarefa, cumprindo o trabalho que Cristo nos confiou, precisamos entender o como é importante tornarmos a Escritura, prestarmos atenção naquilo que está escrito, porque nós não fazemos as coisas segundo a nossa vontade, não fazemos as coisas segundo a nossa maneira. Pelo contrário, Cristo, que é o cabeça da igreja, determina como deve ser o nosso comportamento, e as instruções para que possamos então fazer isso estão nas Escrituras. Precisamos nos atentar para o que está escrito. Isso vai definir qual deve ser a nossa vida, mais uma vez, como cristãos e como igreja. Então, qual é a ideia dessa série? Nós vamos estar estudando as epístolas. Epístola quer dizer cartas, são cartas escritas para orientação eclesiológica, quer dizer, a orientação à vida da igreja, e nós vamos abordar essas cartas de maneira cronológica, quer dizer, na ordem que elas foram escritas, olhando para uma linha do tempo. Isso é uma experiência muito legal. Não sei se você já teve a experiência de ler o Novo Testamento em ordem cronológica. Se você já teve, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência. Eu gosto muito de fazer isso porque nós vemos ao longo das Escrituras, não só aqui nas epístolas mesmo, um pouquinho de narrativa histórica do que estava acontecendo, mas tudo isso é movido por preocupação teológica. Então, quando você entende o momento que a igreja estava passando, o que estava acontecendo, você vai, olhando para o contexto, tendo a sua visão bíblica muito enriquecida. E nós vemos de uma maneira muito legal, quando lemos de maneira cronológica as Escrituras, uma construção, alguns temas que já foram estabelecidos, e depois você começa a enxergar a linguagem complementar, esclarecedora naquilo que está escrito. Então é uma experiência muito legal, e eu acho que vai ser muito bacana nessa série fazermos isso. No começo de cada nova epístola, nós vamos tirar um tempinho para falar um pouco sobre o plano de fundo, o que estava acontecendo. Nós vamos fazer menção, e eu já vou anunciar antes aqui, muito dos vídeos do Bible Project, agora disponíveis em português. Então nós vamos deixar aqui na descrição sempre esse contexto, falando um pouquinho a mais para aqueles que desejam aprender. Os vídeos do Bible Project são muito excelentes, é muito legal ter esse panorama do livro. Então eles vão fazer parte da tarefa de casa. E vamos deixar ao longo da série sugestões, leituras complementares, mais acesso a vídeos que explicam um pouquinho mais a fundo. E a ideia é não só enriquecer o seu conhecimento acerca da história e a vida da igreja, mas principalmente instigar o seu coração a uma vida de obediência ao senhorio de Cristo Jesus. Nós vemos nessa geração muitas pessoas que estão desencorajadas com a igreja, desanimadas, às vezes ofendidas. Vemos pessoas que já perderam o carinho. Eu vejo muito isso em meus jovens, pessoas que perderam o carinho pela igreja de Cristo, não entendendo o como isso é um projeto extraordinário que ele esboçou. A igreja é uma ideia de Jesus, e normalmente quando você vai questionando, buscando um pouquinho mais do motivo desse pé atrás com a igreja, dessa insatisfação, você vai vendo que as pessoas, na maioria das vezes, elas são machucadas pelo que a igreja não é, pelo que a igreja não deve ser. Então a ideia dessa série é conduzir o cristão, obviamente começando de maneira individual, a avaliar o seu comportamento, porque se cada um de nós estamos nos atentando para o que a palavra nos orienta a fazer e nos preocupamos com a nossa parte, quando olhamos para o todo, para o coletivo, nós vamos ver um corpo que se preocupa com o comportamento de acordo com o senhorio do nosso Senhor Jesus. Vale lembrar que a linguagem de amor do Mestre é a obediência. Em João
14, 21, ele disse: esses são os que me amam, aqueles que cumprem os meus mandamentos, esses são os que me amam, eles serão amados por mim, amados por meu Pai, e eu me revelarei a eles. Então, não podemos esquecer que a obediência muito vale no reino espiritual e é o único caminho, é o único estilo de vida para o cristão. E graças a Deus nós temos muita história, muita orientação bíblica que vem da parte do nosso Senhor, para entendermos como devemos viver mesmo nos dias de hoje. E é nisso que nós queremos mergulhar nessa série. Mesmo que, se por mais um pouquinho conseguimos alinharmos o nosso coração com a vontade do Pai, então vamos viver a vida de igreja que devemos viver. Eu espero ver você ao longo dos episódios dessa série. Eu espero que ela possa acrescentar ao seu coração entendimento, para que você possa caminhar em ainda mais obediência e que possamos dar um bom testemunho, sendo a igreja que Cristo nos chamou para ser. Deus te abençoe. Até o próximo episódio.